Queridos irmãos, estamos no capítulo 28 de Ezequiel, dentro de uma sessão em que o profeta, depois de ter anunciado o juízo sobre Judá, começa a falar sobre o juízo sobre as nações vizinhas. Qual é a questão teológica que está por detrás dessa sessão da profecia de Ezequiel? Ora, se Judá será destruída, se o templo será destruído, logo, Yahvé foi vencido pelos outros deuses. Ou seja, o Deus da Babilônia é mais forte que Yahvé, na mentalidade pagã. Funciona assim: cada nação tem o seu Deus. Então, Marduk, Astura Mazda, as divindades da Babilônia são mais fortes porque Babilônia está conquistando todo o território. Ora, então, o profeta olha para as nações vizinhas e diz: não é só Judá que está sendo dominada. As nações vizinhas também estão sendo dominadas. De certo modo, todo o texto do livro de Ezequiel é sobre Yahvé, que domina sobre todos os povos. O trono de Yahvé tem rodas, que fazem com que ele reine em todos os lugares. Inclusive, o que aconteceu em Judá aconteceu porque assim diz Yahvé, assim diz o Senhor. No trecho que nós lemos hoje, o profeta olha para o príncipe da cidade de Tiro. Nós não sabemos exatamente quem é este homem. Tiro é uma cidade insular, então é uma espécie de ilha, e por isso uma cidade onde vão parando os mercadores que trazem pela via marítima coisas para o outro continente, para o continente asiático, especialmente para aquela região do Crescente Fértil. E, por ser uma cidade de paragem, é uma cidade rica. Então, ele diz: filho do homem, dize ao príncipe da cidade de Tiro, assim fala o Senhor Deus, porque o teu coração se tornou orgulhoso, tu disseste: eu sou um Deus e ocupo o trono divino no coração dos mares. Ou seja, como ele está numa ilha, logo ele é invulnerável ao domínio de Babilônia. Ele está como num trono indestrutível. Tu, porém, és um homem e não um Deus, mas pensaste ter a mente igual à de um Deus. Sim, aí vem a ironia divina. Tu és mais sábio que Daniel. Esse Daniel aqui reportado possivelmente não seja o Daniel profeta, mas um personagem do folclore cananeu, que tinha esse nome, Daniel, e que era um homem muito inteligente, que resolvia enigmas. Então, é como se o profeta estivesse tomando da imaginação folclórica cananeia, fenícia, de toda aquela região, e dissesse: é que você é mais sábio que Daniel. É uma ironia. Segredo algum te é obscuro. Você enxerga mais longe, você vê as coisas, né? Com talento e habilidade adquiriste uma fortuna, acumulaste ouro e prata em teus tesouros, com grande tino comercial aumentaste tua fortuna, e com ela teu coração
se tornou soberbo. Ou seja, ele vai utilizando uma linguagem sarcástica para elevá-lo e, de repente, teu coração se tornou soberbo. E aí vem a palavra profética. Por isso, assim diz o Senhor Deus: por teres igualado tua mente à de um Deus, vou trazer contra ti os povos mais violentos dos estrangeiros. Eles puxarão suas espadas contra a tua bela sabedoria. Ah, você se acha muito inteligente, né? Certo. Você se acha muito esperto, né? Entendi. Só que diante da espada, você pode ser inteligente como for. Diante de uma metralhadora, você pode ser inteligente como for. Você perdeu. Profanarão o teu esplendor, eles te farão baixar a cova, como todo mortal. Você não é Deus, você é um homem. E morrerás de morte violenta no coração dos mares. Você vai morrer no coração dos mares, aonde você acha que é o seu trono, é aí que vai ser a sua morte. Porventura ousarás dizer: sou um Deus na presença de teus algozes? Tu que és um homem e não um Deus, nas mãos dos que te apunhalam? Alguém só pode se considerar um Deus se estiver do outro lado da espingarda e não na mira dela. Ou seja, você vai aprender que você não é um Deus à custa de bala, para utilizar uma linguagem que a gente possa. Morrerás da morte dos incircuncisos. Os incircuncisos por quê? Não porque o rei de Tiro fosse judeu, mas em toda a região do Crescente Fértil, costume antigo e memorial a circuncisão. Possivelmente por questões de higiene. Era muito comum naquele lugar a circuncisão, não era uma exclusividade dos judeus. Pela mão de estrangeiros, no caso os babilônicos, pois fui eu que falei. Não foi Marduk, não foram os deuses fenícios, não foi Baal, não foi nem... fui eu. Eu, Yahvé, falei. Eu falei. Oráculo do Senhor Yahvé. É muito interessante a consonância que isso tem com o Evangelho, quando Jesus diz, de uma maneira também proverbial e um pouco cômica, que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É uma espécie de hipérbole que funciona como uma piada. Você imaginar um camelo entrando num buraco de uma agulha. Os exegetas quebraram muita cabeça. Então, há quem diga que a agulha é uma portinha que tinha no templo de... Bom, não há muita base para falar isso. Parece que Jesus está falando de agulha, agulha mesmo. É uma hipérbole, é uma imagem que, pela sua desproporção, Jesus pregava um pouco também com uma espécie de profeta popular que se utiliza de histórias, de contos, se fosse no Brasil, como um repentista que vai falando coisas e as coisas ficam gravadas na cabeça das pessoas, algo um pouco assim. Então, às vezes, ele utiliza uma linguagem hiperbólica que, por ser engraçada, acaba colando na memória. Então, quando ele diz: o que adianta você tirar um cisco do olho do teu irmão se você tem uma trave, ou seja, uma tora de pau enfiada dentro do olho? É uma imagem hiperbólica, mas que fica na cabeça. E assim por diante. No fundo, do que o Evangelho está falando? Do que a primeira leitura está falando? Que nós podemos nos perder num surto de divindade. Inclusive tem o famoso livro do Harari chamado Homo Deus,
em que ele fala sobre o desenvolvimento tecnológico. Hoje nós somos capazes de fazer coisas com a tecnologia que são intrigantes. Nós conseguimos manipular toda a genética humana. Nós temos tecnologia para fazer seleção racial, capacitista. Nós temos tecnologia para produzir e combinar conhecimentos antes inimagináveis, métodos de observação internos, externos, automações, capacidade de aperfeiçoar o rendimento humano. Hoje, com a inteligência artificial, fala-se inclusive da capacidade que nós temos com a nanotecnologia de suprir a função de órgãos inteiros do corpo, ou mesmo criar, por exemplo, um tipo de ser humano que seja mais rápido no raciocínio, que seja mais hábil na guerra, na força. O século XX começou com uma guerra mundial que foi feita ainda com espadas, com armas. Hoje nós podemos fazer uma guerra mundial sem necessidade nenhuma de participação direta de soldados. Há tanta tecnologia que o homem corre o risco de se sentir Deus e de se esquecer de que é apenas um ser humano. Isso sempre se deu na humanidade, não é uma coisa que começou agora. Os feiticeiros da antiguidade sempre manipularam a força psíquica para, através do medo, através do controle da consciência dos outros, produzirem os efeitos que eles queriam. Sentindo-se deuses, colocando-se numa posição de invulnerabilidade. Ninguém me ataca, ninguém me pega. Todo espertalhão é assim. Eu escapei até hoje, então vou conseguir escapar para sempre. Ninguém vai conseguir me atingir. Só que há um princípio da Escritura que é um mandamento da realidade. A soberba precede a queda. Toda vez que alguém esquece que é uma criatura, que precisa submeter-se, que tem de colocar-se sob aquilo que é comum a todos os homens, toda vez que alguém quer, pela presunção, projetar-se acima dos demais, ou manipular os outros, seja pela esperteza, pela tecnologia, pelo avanço, ele cai. Napoleão foi um dos maiores generais de guerra de todos os tempos. Mas ele perdeu a batalha de Waterloo porque ele avançou demais. Ele não soube esperar. Um erro o destruiu. Existem erros que são fatais. E como o homem não é Deus, é isso aqui que o Senhor diz, né? Sim, tu és mais sábio do que Daniel. Segredo algum te é obscuro. Com talento e habilidade adquiriste uma fortuna, acumulaste ouro e prata em teus tesouros. É como Júlio César.
Era um homem poderoso. Quem o matou? Alguém que estava do lado dele. Meteu o punhal, acabou com a vida dele. Ah, fulano de tal é poderosíssimo. Certo. Uma bactériazinha chega lá, acabou. Vai morrer de fraldas. A soberba precede a queda. E nós nunca podemos esquecer que nós somos seres humanos. Nós somos muito frágeis. Nós podemos cair a qualquer momento. Nós nunca podemos nos embriagar com as nossas capacidades, com os nossos talentos, com aquilo que nós julgamos ser superior. Alguém que está muito por cima da carne seca e se sente o urubu rei. Cuidado. Ninguém permanece assim por muito tempo. Daqui a pouco a roda gira. Você vai para baixo. É aquilo que Jesus diz sobre a parábola do administrador infiel, que quando ele viu que ia ser mandado embora, ele foi lá e renegociou a dívida com os devedores do seu patrão, e como ele tirava o ágio, o lucro para si mesmo, ele falou: renegocia aqui, você está devendo só isso, você aquilo lá. E Jesus diz: fazei amigos com o dinheiro da iniquidade, porque eles os receberão nas moradas eternas. Quem tem consciência de ser homem, de ser um ser humano, nunca se ensoberbece. Sempre se coloca na posição humilde de dialogar, conversar, negociar. Caso contrário, se dobrar a aposta, vai morrer ao fio da espada.